Amém. Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor, todos os visitantes, boa noite, a paz do Senhor. Vamos rapidamente abrir nossa Bíblia Sagrada num clássico texto de João, capítulo 11, versículo 25. E eu peço mais retorno aqui para mim, por favor. João, capítulo 11, versículo 25. É muito conhecido o texto, muitíssimo conhecida a história, mas é aqui que Papai do Céu quer falar com a gente nessa noite. O texto diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O 26. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Amém? Tomem assento, irmãos. Ao longo de toda a história da humanidade, nenhum assunto tira mais o sono de homens e mulheres do que o fim da vida. Qualquer outra coisa se torna relevante, qualquer outra coisa se torna sem significado, quando se tem ideia de que a vida está por acabar, ou, pelo menos, a ideia de que um dia ela vai acabar. Todos nós, condicionados a essa existência, a esse plano físico, não conseguimos conceber bem a ideia da morte, não conseguimos conceber bem a ideia do fim dessa vida. Principalmente quando a pessoa não tem nenhuma esperança além desse tempo. Qualquer que seja o poder de um homem, diante da morte, diante dos momentos finais da sua existência, ele desiste de tudo. Qualquer que seja a fortuna de alguém, diante da iminência de partir dessa existência, ele abdica de tudo. Nada, absolutamente nada, tem valor. Quantos homens vocês já testemunharam ao longo dessas últimas décadas que a fortuna não os pôde salvar? Quantas pessoas que tinham todas as condições de fazerem os mais caros tratamentos não puderam contra a morte? Ultimamente, na última década, pode-se dizer, um dos homens mais ricos do planeta, dono de uma empresa que hoje é a mais cara do mundo, morreu de tanto insistir ainda na tentativa de uma cura que não pôde ser alcançada. Hoje esse homem tem filmes que contam a história dele, hoje vocês usam os telefones, alguns de nós usamos os telefones que foram fabricados por sua indústria, produtos de sua invenção, mas a fortuna trilionária dele não pôde salvar. Por quê? Porque há um inimigo muito grande para o ser humano, enquanto aqui na Terra, que é a morte. E se tem uma coisa que em relação à morte deixa o ser humano ainda mais tenso, é porque ela não tem hora marcada para chegar. Ela não deixa endereçado o momento em que simplesmente nós chegaremos ao fim dessa história. Qualquer um de nós que estamos aqui, estamos debaixo das mesmas condições, estamos debaixo do mesmo risco. Não há nenhuma segurança de que você ou eu estaremos vivos amanhã. Nenhuma segurança que o nosso tempo biológico aqui na Terra será estendido por mais um dia. Não há.
E Jesus, ele veio à terra, ele veio ao mundo justamente para resolver em níveis espirituais essa demanda tão angustiante da humanidade. A demanda mais angustiante de todos os seres humanos. Aquilo que com certeza Adão e Eva passaram a temer depois que experimentaram o pecado. Nunca houve nenhuma demanda tão angustiante à humanidade do que a incerteza da vida. Você pode estar no seu melhor sono, mas se de repente você pensar nisso, é possível que você não consiga mais dormir. Você pode estar num frio e de repente debaixo de um cobertor, mas se você pensar nisso e continuar pensando, você vai querer se livrar do cobertor, porque vai começar a fazer calor. Você vai ficar incomodado. Por quê? Porque é algo que nós não conseguimos lidar. Não importa se você é jovem, não importa se você é idoso, não importa se você é saudável, não importa se você é enfermo, todos estamos debaixo da incerteza. Há muitas pessoas que dizem, mas eu não preciso de Deus, eu não preciso do plano que Ele tem em Jesus para a minha vida, porque eu sou novo, eu tenho tempo ainda para decidir a minha vida, eu tenho tempo no futuro para planejá-la, eu tenho tempo para tomar a decisão no momento mais oportuno. Depois, é claro, que eu curtir bastante, depois, é claro, que eu experimentar bastante dessa vida, depois que eu me sentir realmente saciado das experiências, aí sim, quem sabe, talvez um dia, eu busque entender esse projeto de Deus em Jesus para a minha vida, porque afinal de contas, eu sou jovem, porque afinal de contas, eu sou saudável, porque afinal de contas, no mundo em que a gente vive, a longevidade é muito natural. Pessoas passam dos 90 anos saudáveis, e se algumas deficiências acontecem, existem muitos remédios para prolongar a vida, para evitar que algumas doenças que no passado matavam aos 30, aos 40, hoje não conseguem levar aos 90, aos 95, aos 100 anos de idade. Mas a medicina, ela não pode gerar garantias. A medicina não pode, ela não consegue, embora tente. A medicina tenta muitos processos novos, muitas descobertas no campo científico, muitas descobertas no campo nanomolecular que vão justamente tentar refazer determinados órgãos por meios embrionários e outros canais mais que a ciência vem evoluindo, tentando justamente reconstruir coisas que não tinham jeito no passado. Sim, a ciência se esforça e ela faz um ótimo papel nisso. Ainda bem, porque muitos pacientes crônicos renais hoje conseguem transplantes e até mesmo rins artificiais, corações artificiais. Já teve no mundo até transplante de cabeça, imagina. Na área mais profunda agora, depois que o DNA foi quebrado, há 15 anos atrás, muitas doenças puderam ser evitadas justamente porque a ciência pôde avançar mais na diagnose. E aí os diagnósticos são mais precisos, mais eficientes e evitam males que seriam descobertos com 10, 15 anos à frente. Mas isso não resolve. Não resolve uma equação
que infelizmente não tem nenhum tipo de garantia para o ser humano, que é a hora que simplesmente a nossa validade inspira. O interessante do ser humano é que você não vê apenas pessoas que caminharam naturalmente, biologicamente para o fim da vida. Você vê pessoas que são saudáveis e partem. Você vê pessoas que se acidentam, pessoas que morrem dos mais variados jeitos e tipos. Por quê? Porque não há garantia para o seu dia seguinte. Pastor, o senhor está me assustando. Tinha tanta coisa boa para o senhor pregar, pastor. Vai pregar logo sobre um assunto dessa natureza? Consciência, irmãos, consciência. Mas o plano de Deus para o homem veio justamente para sanar, para debelar, para estrangular esse caos que a incerteza gera na humanidade. Por quê e como? No plano de Jesus não há fim. No plano de Deus não há interrupção da existência. Enquanto para o ser humano aqui na terra, que não se rende aos projetos de Jesus, vê a morte como o fim das coisas, vê a morte como o encerramento das possibilidades. No plano que Deus trouxe para a terra, através de Jesus, a morte não é o encerramento. A morte não é um ponto final. Mas ainda que a morte chegue, Jesus ainda diz que Ele tem poder sobre a morte. Ele ainda fala que para os que já morreram há esperança, e para os que estão vivos a esperança é mais do que clara. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E depois ele completa: e todo aquele que vive, como nós, que estamos vivos, e crê em mim, nunca morrerá. Nunca morrerá. Jesus estava aqui desassociando, quebrando a ideia de que a vida é apenas esse tempo cronos que nós vemos aqui na nossa era biológica. Jesus estava chamando a atenção daqueles discípulos, chamando a atenção daqueles homens, chamando a atenção de Marta principalmente, que era a que o estava ouvindo, que a vida não deve ser vista por nós como uma etapa que está por encerrar, mas sim como uma construção para a eternidade. Quando você vê a vida como uma etapa que está por terminar, talvez você fique muito ansioso para fazer muitas coisas. Às vezes você vê, por exemplo, alguém que tem disposição para saltar de paraquedas, para pular naquele elástico que o cidadão fica indo e voltando, que eu esqueci o nome. Tem disposição para voar de asa delta, e aí a gente fica até mesmo julgando essas atitudes, dizendo: ora, esse cidadão, essa cidadã parece que quer morrer. Não, ela não quer morrer. Ela quer viver as experiências que a vida pode proporcionar, porque ela entende que a qualquer momento, de modo natural, de modo ainda não explicado, simplesmente pode chegar o fim da vida, enquanto ela está tomando uma xícara de café. Mas a visão que Jesus quer que a gente tenha, não é da angústia para explorar a vida ao limite, enquanto estamos aqui biologicamente falando, humanamente falando. Não,
Jesus não está chamando a atenção nossa para que a gente usufrua ao máximo dessa vida, entre no processo de curtir a vida e explore a vida ao extremo, porque a vida a qualquer momento pode acabar. Não é isso que Jesus quer que a gente faça. Jesus quer que a gente tenha a tranquilidade de que o que estamos fazendo aqui continuará, mesmo que a gente não esteja respirando o oxigênio da vida. De que a nossa trajetória aqui, ela está numa linha que não para, numa linha que não cessa, numa linha que não encerra. Que nós estamos aqui sim, fazendo, cumprindo um tempo, cumprindo um papel, representando algo realmente que vai nos dar uma dimensão maior, mas que nós temos que continuar buscando o caminho eterno, que é o caminho que Ele direciona o homem, o caminho eterno, o caminho da salvação, o caminho da santificação para ver o Senhor, o caminho de uma vida plena, não limitada apenas a essa vida, mas uma vida plena que nos leve para a eternidade. O plano de Jesus é que nós tenhamos a consciência da eternidade enquanto estamos aqui na terra. A vontade dele é que a gente tire essa venda dos nossos olhos e nós nos vejamos como eternos enquanto estamos aqui na terra, como eternos enquanto fazemos a obra dele, como eternos enquanto estamos levando o evangelho para outras pessoas abrirem também as suas visões, porque sim, a partir do momento que você entende o plano de Deus e vai para fazer aquilo que Jesus manda, você está no processo da eternidade. Isso deve nos confortar muito. Isso deve nos inspirar muito. Isso deve nos tranquilizar. Sim, porque você vê a sua vida como algo que não tem mais fim. Deve ser algo que te tranquiliza, porque é isso que muitos homens buscam. Buscam o santo graal da vida, buscam a eternidade ainda imanente nessa terra, mas não é assim. Não existe um santo graal para você tomar, um cálice mágico para você viver eternamente nesse plano, mas você deve viver uma vida aqui na terra, já que te projete, que te dê essa segurança de que você não vai interromper a sua existência, muito pelo contrário. Você vai ganhar uma fase a mais. Você vai pular de nível quando esse tempo aqui passar. Mas essa garantia, ela não está extensiva a toda a humanidade. Essa garantia, ela está limitada e restrita àqueles que entregam as suas vidas a quem proporcionou isso. Quem foi que proporcionou isso? Quem foi que trouxe a eternidade para o ser humano? Quem foi que abriu as portas da eternidade para nós? Quem é o caminho que nos leva para a eternidade? Quem é que pode realmente te salvar e te dar essa garantia que você não vai encontrar absolutamente em nenhum outro lugar? Qual é o nome dele? Jesus. A única maneira, a única forma de você conseguir repousar em segurança. A única maneira que você pode encontrar para você ter a garantia de que a sua vida não está por um fio. Porque sim, a vida estará por um fio daqueles que não estiverem conectados ao propósito de Jesus. Aqueles que não estiverem debaixo dessa proteção dele, não estiverem debaixo desse projeto. Porque, irmãos, irmãs, amigos e amigas, o Evangelho é a coisa mais completa, complexa e simples que você pode encontrar.
O Evangelho é a única resposta que você pode de fato ter para si mesmo e se tranquilizar, porque você sabe, depois que você tem a resposta, que não precisa mais fazer perguntas. É a única maneira. Não existe outro jeito. Não tem outro caminho. Não adianta buscar ou procurar. Não adianta se firmar em suas próprias capacidades. Não adianta dizer que é esperto ou é esperta. Não adianta dizer que se guarda, que se protege. Não há garantias para ninguém, senão em Cristo Jesus. Apenas nele. Se você ainda não se sente coberto, eu digo para você, você tem toda a razão de estar tenso agora. Se você ainda não tem esse seguro, se você ainda não tem essa apólice de seguro na sua vida, eu te digo, você tem toda a razão de, com essa mensagem, estar muito pensativo e aflito. Você tem toda a razão, realmente, de ver a sua vida por um fio e ficar imaginando o que será de mim. Mas a Bíblia tem resposta para isso. Jesus disse: se você crer e for batizado, você será salvo. Se você, porém, não crer, será condenado. É horrível isso. Eu não gosto de falar isso. Mas é impossível não dizer, porque é a verdade. Como eu posso simplesmente anular ou esconder essa verdade, porque ela é algo difícil de ser dito e muito mais difícil ainda de ser escutado? Se é uma verdade bíblica, se você precisa ouvi-la para se despertar, então tem que ser dito. Não existe uma meia verdade, como não existe um meio caminho, como não existe um atalho, como não existe um outro jeitinho. Só existe um jeito, só existe uma maneira, só existe um caminho, e esse caminho, o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. E ele nessa noite está gerando meios para você abrir os olhos, para deixar cair essas escamas que cobrem as suas vistas e conseguir enxergar o que ele tem para você. Ele marcou essa noite um encontro especial com você. Embora essa frase pareça clichê, ele marcou sim um encontro especial com você. Ele está interessado na sua salvação. Ele está interessado na sua tranquilidade, no seu repouso seguro. Ele está interessado que você consiga deitar a sua cabeça no travesseiro e imaginar que, se essa casa terrestre se desfizer, que somos nós, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas eterna, nos céus. Paulo enxergou isso de uma grandeza maravilhosa. E ele, com muita autoridade, ele disse que ele não estava preocupado com a morte, mas que ele tinha por certo que as aflições desse tempo presente não eram nem ao pouco de se comparar com a glória que nos há de ser revelada um dia. Por quê? Porque a nossa vida aqui na terra é uma preparação, é um treinamento para a eternidade. Aqui na terra, em meio a tantas distrações que nos entretêm, na verdade, nós estamos num treinamento para a eternidade, numa preparação para uma vida que não tem fim. Aliás, essa vida aparentemente até tem fim, mas ela na essência nunca terá fim. Porém, a eternidade precisa ser aqui trabalhada. Por quê? Porque a eternidade pode, infelizmente, ser vivida também distante de Deus, no inferno, na condenação eterna, onde não haverá mais jeito de remédio, de retorno, de refúgio para o ser humano. É duro de dizer, mas é verdade.
É verdade. Não existe um purgatório. Para se de repente o cidadão chegar lá no céu e ele for direcionado para a condenação, para o inferno, aí ele passar lá um tempo no inferno e de repente ele sair por boa conduta, por comportamento disciplinado. Não é como nas penitenciárias do mundo. Ninguém sai por boa conduta da condenação eterna. Ninguém tem um prêmio lá para evitar a pena de morte. Não. Por quê? Porque o tempo que nós temos para tomar decisões conscientes, decisões que são embaladas por mensagens como essas, que levam cada um de nós à reflexão sobre o nosso futuro, nossa existência eterna. Nosso tempo é o agora para essa decisão, para essa reflexão, para essa tomada de consciência, para uma mudança de vida. Mas como muitas vezes você pode dizer, eu vou deixar para amanhã. Sim, é claro que você pode dizer. E sim, é claro que pode ser que haja um amanhã. Mas é muita coragem, porque você está jogando com a sua própria alma. Essa prorrogação que você dá de um dia, essa prorrogação que você dá para a sua decisão, essa prorrogação que você dá para ter esse seguro de Jesus, esse seguro de vida que Jesus confere, é um risco que você não consegue medir, você não consegue dimensionar. É como se você tivesse agora uma fortuna de R$1 milhão. Dá para viver bem R$1 milhão, sim ou não? Sim ou não? E você de repente decidisse apostar tudo num jogo de dominó, só que você não sabe jogar. Num jogo de xadrez, mas você não sabe nem o que é o peão. Você não sabe o que é o cavalo, não sabe o que é a rainha. Quais são as chances de você ganhar num jogo de xadrez se você nunca tiver jogado? Tem alguma chance? Mas a vida espiritual é assim. A gente aposta todas as fichas, sem nenhuma consciência da iminência do risco de perder o jogo. Mas só que a gente faz isso continuadamente. Quando não olha para o sacrifício de Jesus, a proposta de salvação e a oportunidade que Ele está dando para você, para nós, para todos nós, até o dia de hoje. Sabe lá se você já não teria que ter partido antes? Sabe lá de quantas balas perdidas você já foi salvo? Sabe lá de quantos acidentes na estrada? Sabe lá de quantas outras coisas, até mesmo a unha encravada, você já poderia ter partido? Mas você teve livramentos até agora, e isso não é por acaso. Era para você estar aqui onde você está agora, era para você ouvir o que você está ouvindo agora, e era para você ter essa oportunidade de tomar uma decisão no dia de hoje. Por quê? Porque Ele te ama, porque Ele tem planos para você, porque você é uma das peças que Ele colocou em toda a estratégia de existência que Ele construiu aqui na terra. Você é tão importante como qualquer um de nós. Você é tão importante como qualquer um dos grandes pregadores que já passaram pelo mundo. Você é tão importante como os apóstolos que já viveram, inclusive, ao lado do próprio Mestre. Você tem o mesmo peso de importância para Deus. Jesus, quando foi chamado por Marta e Maria para que viessem à casa deles para curar Lázaro, ele estava distante, ele estava além do Jordão, ele estava próximo da Jordânia, distante de Jerusalém, porque Betânia ficava aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém,
E Jesus saiu de Jerusalém, levado pelos seus discípulos, porque lá os escribas, fariseus, aqueles homens da lei, estavam querendo matá-lo, porque ele se autoproclamou filho de Deus, e eles não aceitaram. Jesus se autoproclamou filho de Deus em Jerusalém, e eles não aceitaram, e Jesus saiu, ele não confrontou, ele saiu e foi para um lugar distante, atravessou o Jordão, ficou próximo das margens da Jordânia. E quando o recado chega até ele, ele estava justamente na área onde o João Batista, batizava. E ali ele pregava para muita gente, e vieram e deram o recado para ele. E ele disse: tudo bem, mas essa enfermidade não é para a morte, mas para que o meu nome seja exaltado, o nome do Todo-Poderoso seja exaltado. E quando ele chegou lá, a gente conhece bem a história. Lázaro já estava morto. Os discípulos não queriam que Jesus fosse a Betânia, porque estava muito perto de Jerusalém, e era muito fácil que soldados, inclusive da própria guarda romana, embalados pelos pedidos da cúpula do Sinédrio, pudessem ser enviados até Betânia e capturassem Jesus e o matassem. Eles temiam. Jesus não temia. Por que Jesus não temia? Porque ele sabia da existência do plano que não tinha fim, como não tem fim para você, como não tem fim para mim, e ele sabia da natureza da sua existência, que ele estava com Deus, que ele era um com Deus, e que a vida dele biológica aqui não representava o fim se ela acabasse, mas era apenas uma mudança de estado. Como ele queria que também nós tivéssemos essa mesma consciência, ele tinha plenamente. E aí Jesus chega até Betânia, e lá ele fala isso para Marta, e Marta se impressiona. Afinal de contas, ela não precisava mais se preocupar, porque o dono da vida, o que abriu o caminho para a eternidade, estava ali e disse para ela que a morte não era o fim. A morte não é o fim para quem acredita no que Jesus fala. A morte não foi o fim para Lázaro, porque Marta acreditou no que Jesus disse. Porque Lázaro morreu, mas morreu crendo em que Jesus tinha falado para ele. Porque as coisas não acontecem pela fé dos outros, mas acontecem pela sua. Então, nessa noite, o que Jesus te chama aqui para ouvir é a mensagem de que o tempo da decisão é o agora. O tempo da sua mudança, de você aceitar o plano dele para a sua vida, é o hoje. O tempo para você entregar a sua vida a ele e viver uma nova experiência é o agora. O tempo para você iniciar uma nova fase, uma fase que não tem fim, a fase que ele veio trazer aqui na terra, para que a gente pudesse ter essa segurança, precisa começar hoje na sua vida. Essa é a mensagem de Jesus para você.